convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. A gente vai ler. Boa noite, pastor. Boa noite, Almira. A gente tem o privilégio de ter o nosso pastor conosco hoje. 1 Pedro capítulo 2, a gente vai ler a partir do versículo 11. Nós temos estudado a primeira carta do apóstolo Pedro nesses últimos dias. E a gente tem caminhado um pouquinho nessa carta, se não me engano, essa é a quarta mensagem nessa carta. E diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras de vocês, as boas obras que vocês praticam, e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei, como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem aos irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de consciência, para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportarem sofrimentos por terem feito o bem, isto é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Pula comigo para o capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Convido você mais uma vez à oração. Senhor, a sua palavra foi lida, palavra fiel, palavra verdadeira, e nós te louvamos pela sua palavra. Agora, Espírito Santo, nós pedimos a Ti que o Senhor venha iluminar o nosso entendimento, para que possamos entender a sua palavra. E pedimos a Ti que a Tua palavra venha mesmo entrar no nosso coração e transformar a nossa história, transformar a nossa vida. Livra-nos de toda a distração que pode ser causada essa noite. Livra-nos de nós mesmos. Quanto a mim, Senhor, eu oro a Ti pedindo graça sobre graça, porque o Senhor me conhece. E de mim eu não tenho nada para falar para o Teu povo que aqui se congrega. Não existe nada em mim. Mas eu sei que o Senhor é gracioso. E eu sei o quanto o Senhor ama o Teu povo. Então, por amor ao Teu povo, que o Senhor venha falar essa noite através de mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A gente tem caminhado um pouquinho nessa carta. E só para quem perdeu alguma pregação ou para quem é a primeira vez que está ouvindo,
uma revisão bem rápida. A gente já estudou o capítulo 1, quando a gente estudou o capítulo 1, a gente estudou o capítulo 1, o versículo 1 e 2, a introdução da carta. Logo na introdução a gente já viu toda aquela teologia, a trindade apresentada, e ali logo na introdução a gente começa a ver o Pedro fazendo uma coisa. Ele começa a aplicar aquilo que é usado pro povo judeu no Antigo Testamento aos gentios. No Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, Pedro começa a aplicar o Êxodo, principalmente a parte do Êxodo, aquilo, vocês são então um novo povo, o povo que foi chamado, escolhido, eleito por Deus. Aí ele começa a usar esses nomes que eram usados continuamente para judeus, ou quando Deus, por exemplo, chamou Abraão, quando Deus chamava o povo dele no Antigo Testamento, ele começa a aplicar para quem? Para os gentios. Que são aquelas pessoas que estão lendo essa carta. E aí a gente viu na introdução do versículo 12, do 3 ao 12, toda a tese de Pedro, todo o tema da carta a gente consegue encontrar do versículo 3 ao 12. E é por isso que, se você for ler a carta, você vai lendo, mas parece que o Pedro já falou isso. É porque ele dá a introdução do que ele vai falar no capítulo 1, do versículo 3 ao 12, e depois ele vai desenvolver. E ele várias vezes ele vai repetir aquilo que ele falou na introdução. Por exemplo, esse texto que a gente leu hoje, se você continuar lendo o capítulo 3 e 4, você vai ver que ele repete quase as mesmas coisas, só que ele expande um pouco mais aquilo que ele está falando. Então a gente viu semana passada a nova identidade dos gentios, e que ele vai aplicando essas coisas. Então, ele vai usar essas imagens de Israel para os gentios. Aí a gente falou semana passada no versículo 13 de cingir a mente de vocês. Aí era aquele símbolo de Israel saindo do Egito. Por que cingir a mente? Para amarrar as vestes da cintura e estar prontos para a ação, né? O Israel vai saindo do Egito, Deus chama Israel para sair do Egito, eles têm que estar prontos para a ação. Pedro, ele usa a mesma metáfora para falar para quem? Cinjam a mente de vocês, tira tudo aquilo que está atrapalhando vocês do que? De progredirem na fé, progredirem para o caminho que foi chamado, para que vocês foram chamados. Cingindo a mente de vocês. Aí ele vai aplicando então, eles são o quê? Agora o povo santo de Deus. Por que é o povo santo? Qual que é a metáfora do Antigo Testamento? Aquele povo que vai peregrinando, estrangeiros, peregrinos que vão andando pelo deserto. E aí lá no deserto, eles são chamados para Deus vai dar a lei para eles, e aí Deus várias e várias vezes vai repetir o que para eles? Sejam santos como eu sou santo. Isso é uma linguagem de Levíticos. É um povo separado, a gente viu isso semana passada. Então, eles são agora o novo povo santo de Deus. Aí continua do 17 ao 21, na semana passada a gente viu que eles vivem o novo êxodo. O que é o êxodo? O êxodo é aquela chamada do povo, Deus tira o povo dele do Egito, da terra de escravidão, para a terra de Canaã, para a terra onde mana leite e mel. Qual que é a metáfora? A grande metáfora do êxodo é a nossa salvação, é a nossa tirada do reino das trevas para o reino da sua luz, é Deus nos salvando. Então nós somos o quê? Nós somos esse novo povo que experimenta esse novo e final êxodo, conquistado por Jesus Cristo na cruz, o Cordeiro perfeito. Não era o cordeiro passado, com o sangue do cordeiro que os tirou do Egito, que passou o anjo da morte e não pegou os seus filhos. E aí eles vão aplicando essas coisas. E eles são o quê? O povo da nova aliança. Agora, eles são o povo que Deus chamou, assim como Deus fez uma aliança com o povo de Israel no Monte Sinai, dando a eles a lei, e aí tudo aquilo acontecendo, nós somos esse povo da nova aliança. Pedro vai aplicando isso também para nós. E a gente não viu isso, mas do 1 ao 8, eles são um novo templo, eles são o quê? Vocês são um edifício de Deus. Agora não existe mais templo construído, que nós devemos ir para cultuar a Deus. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos o novo templo. E por último, reino de reis e sacerdotes. Ele vai falar então, agora ele vai aplicar. Já não existe mais aquele sumo sacerdote, que era aquela pessoa que nós éramos obrigados a vir diante dele, apresentar aqueles sacrifícios. Não, nós, por causa do Espírito Santo que habita em nós, todos somos chamados reino de Deus, sacerdotes de Deus. E aí a gente vai vendo que Pedro ele vai aplicar essas coisas do versículo 13
ao capítulo 2, 10, ele vai aplicando essas metáforas do Antigo Testamento para o povo gentil. Para fazer o quê? Vocês são um novo povo, vocês não são mais gentios. Então, aí a gente volta hoje, a gente começa uma nova sessão hoje, que é do capítulo 2, versículo 11, que a gente leu, até o capítulo 4, versículo 11. Essa é uma nova sessão do livro. E nessa sessão ele está falando agora, ele vai se dirigir diretamente para quem? Para escravos, mulheres e maridos. E aí você percebe que ele inverte a pirâmide, ou ele inverte a ordem de que, como a sociedade romana, ela era entendida. Como que ela era entendida? Nós tínhamos o patriarca, uma sociedade patriarcal, o homem manda, e aí tinha a mulher que não tinha voz, que tinha que ser submissa ao seu marido, que era explorada e tudo que a gente sabe, e a gente vinha por último lugar os escravos, que a gente já tem falado bastante sobre os escravos aqui. Então, o escravo, ele não tinha direito a nada. Ele não tinha direito a nada. Ele era comprado ou conquistado. Uma vez que você é comprado, ou lembra que o Império Romano ele ia andando e expandindo o território, ele deixava de te matar. E ele te pegava para servir quem? A ele na terra dele. Então, eles eram o quê? Exilados, estrangeiros. Eles eram levados à sua pátria para servir em outros lugares. É para essas pessoas que o apóstolo Pedro está dirigindo a sua carta. Por quê? Porque o que acontecia era, uma vez que você é escravo, você não tem direito a nada, o Império Romano era pagão. Então eles adoravam vários deuses, inclusive o imperador. Um desses deuses, um desses cultos era o culto ao imperador. E todos eles eram o quê? Obrigados a cultuar o Deus que o patriarca da casa cultuava. Uma vez que esses escravos eles começavam a se converter, o que eles enfrentavam? Sofrimento, perseguição. E aí eles começavam a sofrer perseguição verbal, física. E é isso que a gente vai vendo aqui nessa carta. Aí ele vai falar, vivam entre os pagãos. Como? De maneira diferente. E mesmo que eles acusem vocês de fazerem mal, eles têm que reconhecer que as suas obras são boas. Então, o Pedro ele tá mostrando uma coisa que vocês devem ser diferentes no meio dos pagãos. Vocês não são mais pagãos, agora vocês adoram um novo rei. E isso também trazia problemas para ele, porque eles alegavam, eles diziam que existia um novo rei, que não era César. E isso trazia problemas para eles. E então eles sofriam todo tipo de abuso. A mulher é a mesma coisa. Uma vez que ela é submissa ao marido, que ela não tem voz dentro de casa, ela tem que adorar o Deus do marido. Então ela sofria um abuso e etc. E por último lugar, existiam alguns casos que os maridos eram cristãos. E então, nesse caso, Pedro ele vai falar, ele fala 2 versículos, que o marido tem que tratar a mulher como? Como igual, como recebedora da mesma graça que ele. Diferente de tudo aquilo que o Império Romano pregava. Então, ele vai reverter a pirâmide da sociedade aqui. E é por isso que a gente começa a entender o que está acontecendo. Então, o apóstolo Pedro, ele está escrevendo, e basicamente essa carta ela tem um único propósito. Que a gente pode ver vários temas, mas ela tem um propósito. Qual que é o propósito? O propósito é dar esperança para escravos, para a minoria que está sofrendo perseguição naquele tempo por causa da sua conversão. Porque eles convertiam ao cristianismo, eles não adoravam mais aqueles deuses. E isso trazia problemas para eles. Muitas vezes a morte. Então era isso que acontecia. Aí, a grande lição que Pedro nos dá desse livro é como que a gente vive nesse mundo, nesse mundo que nós vivemos agora, cristãos, num mundo que é hostil ao nosso cristianismo, que é hostil ao nosso pensamento. Essa carta do apóstolo Pedro, ela foi dirigida àqueles cristãos há 2000 anos atrás, e ela é tão relevante quanto ela foi naquele tempo para nosso tempo hoje. Como nós vivemos hoje como cristãos, num mundo que não acredita, que não tem os mesmos valores que nós. Como que nós vivemos? É isso que ele quer responder nessa carta. Essa carta, ela nos chama a isso. Como que eu posso viver de maneira que louva a Deus, que agrada a Deus, num mundo em que crê totalmente diferente de mim? Então a gente chega nessa segunda parte.
como peregrinos e estrangeiros. É o que ele começa aí, como peregrinos e estrangeiros. Aí é o que? Ele está nos chamando de... Aí ele falou sobre, acho que foi minha primeira mensagem sobre isso, a gente falou sobre peregrinos e estrangeiros. Nós não pertencemos a esse mundo, nós não somos daqui. Nós estamos de passagem, essa não é a nossa pátria. Nós estamos aqui, nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos chamados para amar as pessoas, amar o mundo, mas nós não pertencemos a ele. Não amar os objetos, não olhar para a nossa vida no ponto de vista que os pagãos têm. Porque se você... Eu estava falando com Fausto essa semana sobre Mateus capítulo 18. Desculpa, Mateus capítulo 6. E ele vai falar sobre como que você não serve a dois deuses, as nossas preocupações, etc. E ele fala sobre não servir a dois deuses. E como que ele faz? Guarda o seu olho. Porque você não pode servir a dois senhores. O Pedro, ele faz a mesma coisa aqui. Ele fala, vocês têm que ter uma esperança viva. Lembram disso? No capítulo 1? Vocês precisam de uma esperança viva. Por quê? Uma vez que você tem uma esperança viva, você consegue passar pelos sofrimentos. Se você não tem a esperança viva, você vai começar a colocar a sua esperança em outras coisas. Ao que eu chamei de esperança morta. O que é uma esperança morta? Esperança morta é você colocar a sua esperança em qualquer coisa que seja finito, que seja passageiro, que não seja eterno. Só existe uma esperança viva, aquela que é colocada em Cristo. Todas as outras, elas estão colocadas em algo que vai te trazer sofrimento, que vai te afundar e não vai te dar esperança. Então, nosso chamado aqui pelo apóstolo Pedro é: vocês precisam de uma esperança viva. E essa esperança viva só pode ser colocada em Cristo. E aí ele fala que os nossos sofrimentos nessa terra, eles vão queimando essas nossas falsas esperanças. Então, os nossos sofrimentos, eles são um presente de Deus. É assim que ele fala que os nossos sofrimentos são um presente de Deus. As provações que nós passamos no nosso dia a dia. Por quê? Porque essas coisas vão destruindo aquilo que não está colocado, quando a nossa fé não está colocada no Deus verdadeiro, que não pode ser destruído, que não pode ser tirado de nós. Então, como peregrinos, ele vai iniciar assim essa sessão. Se lembre de tudo isso que eu acabei de falar. Se lembrem de tudo isso. Vocês são amados do Pai. Vocês precisam de uma esperança viva. Tudo isso agora como peregrinos. Vocês vivam assim diante deles. Amem os seus inimigos, imitem a Cristo. Qual que é o chamado? Quando vocês forem perseguidos, então, qual que era a grande tentação deles? E, aliás, o que acontecia na cabeça deles? Se essa pregação é verdadeira, se Ele nos libertou, se agora nós somos livres em Cristo, e a linguagem que Ele usa, vocês não foram comprados com prata e ouro. Um escravo entendia muito bem o que era essa linguagem de ser comprado com prata e ouro. Eles foram comprados com prata e ouro. Mas agora Pedro fala o quê? Vocês não foram comprados com prata e ouro. A liberdade de vocês não veio com prata e ouro, mas com o precioso sangue de Cristo. Se vocês são devotados assim aos seus senhores, quanto mais a Cristo. Então, amem a eles. Como que você agora, então, vive no meio do sofrimento? Vive nessa angústia que você está vivendo. Por causa da sua conversão, você está sofrendo perseguição. Como que você vive? Ame a eles. Por quê? Porque foi assim que Cristo nos amou. E foi assim que ele viveu no meio da sua perseguição, amando seus inimigos e orando por eles. Vivam como escravos de Deus, versículo 16. Então, nós não somos mais agora escravos de ninguém, nós somos escravos de Deus. A palavra que ele usa é servos, mas pode ser traduzido como escravos. Somos escravos de Deus. Eles continuam sendo escravos, mas é totalmente diferente o Senhor deles agora. E vivam como pessoas livres. Eles eram livres? Não, eles eram escravos. Mas eles deveriam viver como? Como se fossem livres. Por quê? Qual que é o sentido de escravidão que o apóstolo Pedro tem na cabeça? Porque os pagãos, eles viviam como? Eles viviam escravizados porque eles viviam com seus olhos fixados nessa terra, no aqui e no agora, naquilo que não traz esperança, naquilo que, uma vez que é tirado deles, eles vão sofrer. Porque a esperança não é viva. Agora eles são chamados, mesmo que vocês sejam escravos, vocês são escravos livres. Por quê?
porque a sua esperança, a sua vida está colocada em Deus. E aí a gente chega no segundo ponto, que é a partir do versículo 21, eu quero ler de novo esse versículo. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos sarados, fomos curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Versículo 18, capítulo 3. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. E aí, a gente pode tirar 3 lições dessa partezinha e 2 aplicações. A natureza da morte de Cristo foi, em primeiro lugar, legal ou jurídica, foi final e foi voluntária. 2 resultados: para nos resgatar, perdoar e trazer de volta para Deus, e para que nós morrêssemos para o pecado e vivêssemos para justiça. E aí eu quero desenvolver agora nos próximos 10 minutos um pouquinho disso que ele está falando aí agora. A natureza da morte de Cristo. A morte de Cristo foi judicial ou legal. Muita gente não entende o que é a morte de Cristo. Para que Jesus teve que morrer? Por que ele morreu? E não entende como que isso é colocado a nós, como que funciona isso na nossa vida. O termo usado aqui no grego, ele é um termo judicial. Quando ele fala que ele nos justificou diante de Deus, ele não está falando que nós agora estamos sem pecado. Ele está falando que nós estamos diante de um tribunal, a linguagem aqui é de um tribunal, você diante de um juiz, e diante de um juiz, depois das testemunhas dadas, as pessoas, então, o júri vai lá e lê o nosso caso, nós estamos absolvidos, nós fomos perdoados. A morte de Cristo na cruz, ela nos perdoa judicialmente diante de Deus. Por quê? Porque nós pecamos contra Deus. Lembra de Adão e Eva? Gênesis capítulo 3. Por causa do pecado de Adão e Eva, todos somos pecadores, todos pecamos contra Deus. Então nos tornamos pecadores a partir daquele momento. Todos que nascem debaixo da maldição do pecado. Mas, aí a 2 Coríntios diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E existe uma quantidade muito grande de briga nesses versículos, né? Como assim? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Será que Jesus Cristo na cruz, ele se tornou pecador? Quando ele recebe na cruz o nosso pecado, ele se torna de fato pecador? É isso que acontece na cruz? Não. A mesma palavra aqui, aplicada para Cristo, é judicial. Jesus na cruz, ele não se tornou pecador. Deus o tratou como judicialmente devedor, culpado. Não, a gente não vê direto em filmes que as pessoas são levadas diante do tribunal, são julgadas e condenadas, mas elas são inocentes. É o que está acontecendo aqui. Mas no caso dele, ele foi condenado por quê? Porque os nossos pecados foram atribuídos a ele, foram imputados, na linguagem teológica, foram colocados sobre ele. Então, o que diz Isaías capítulo 53, agradou a Deus moê-lo e fazê-lo sofrer. Por quê? Porque ele carregava as nossas iniquidades. Então, Jesus, ele não se tornou pecador, ele foi culpado por causa do nosso pecado, mas então existe essa diferença, ele não é pecador, ele se tomou sobre ele. A mesma coisa se aplica a nós, porque a gente vive
tendo dificuldade para explicar esse negócio. Não, mas eu sou salvo, eu sou santo. Mas eu cometo pecados. E os jovens sempre me perguntam isso. Como que é isso que eu sou santo e eu sou pecador ao mesmo tempo? Eles não conseguem entender isso. Porque essa é uma questão que é uma questão judicial. Então, da mesma maneira que Jesus não se tornou de fato, em natureza, pecador, nós não nos tornamos ainda, em natureza, santos. Por quê? Porque nós somos tratados, a justiça de Jesus Cristo foi imputada a nós. Nós somos tratados diante de Deus como se nós fôssemos o seu próprio filho. A justiça dele foi colocada sobre nós. É por isso que nós vivemos esse dilema do agora, mas ainda não. Nós já fomos perdoados, nós já vivemos esse mundo que está por vir, nós já vivemos essa eternidade com Deus, nós já pertencemos a Ele, o Espírito Santo já habita em nós, mas não ainda de forma completa. É por isso que existe então a santidade, que é um processo. É por causa disso que a santidade vai sendo um processo, até o dia que Ele voltar e que Ele nos revestir, esse corpo corruptível de incorruptibilidade. E nós seremos santos, porque Ele nos sustentará em santidade para sempre. Essa é a grande diferença. Então, nosso pecado, a nossa culpa foi colocada sobre Ele, sem culpa. E a impecabilidade dEle foi colocada sobre nós, a justiça dEle foi colocada sobre nós. A morte de Jesus foi final. Por que é importante destacar que a morte de Jesus foi final? Uma vez por todas. Porque o que nós comemoramos aqui, essa noite, a ceia do Senhor que nós comemoramos, nós não acreditamos que nós devemos o quê? Fazer a ceia, comer da ceia, beber do cálice, que isso vai se transformar na carne, que isso vai se transformar no sangue, e que nós temos, que cada vez que a ceia é celebrada, que Jesus Cristo está sendo de novo crucificado e oferecido para que a gente renove a nossa aliança com Ele, que a gente seja reperdoado. Não, a morte de Jesus Cristo foi final. Acabou. Isso é importante teologicamente, mas é importante na nossa vida. Por quê? Porque a gente, agora diante de Deus, a gente pode viver sinceros diante dEle. Sem máscara. Não tem nada que você possa fazer para ser salvo. Nunca teve, nunca foi sua. A salvação nunca pertenceu a você. Sempre foi obra dEle, do começo ao fim. Ele te elegeu, Ele te escolheu, Ele te deu o Espírito Santo. E na graça dEle recebida, nós respondemos com o nosso sim. Aí a gente tem Deus nos chama, a gente, mas eu que fui para Deus. Deus te deu graça para você responder o chamado dEle. E aí a gente é recebido na família. Então a gente pode viver uma vida sincera, um cristianismo sincero diante dEle. Por quê? Porque não tem máscara. Não é a minha obra, não é o que eu faço, não é a minha justiça, não tem nada em mim, nunca teve em mim. Isso também dá segurança, porque se nunca foi meu, foi obra dele, como que eu perco uma coisa que nunca foi minha? Aquele que me chamou, aquele que me resgatou, aquele que me trouxe, como disse Jesus, aquele que meu Pai me dá, de maneira nenhuma o lançarei fora. Sabe por que eu sei que eu vou conseguir, que eu sei que você vai conseguir chegar na caminhada até o final com Cristo? Porque quem está segurando a mão, não sou eu que estou segurando a mão dele, é Ele que está nos arrastando para perto dele, mesmo quando a gente não quer. Aleluia. E Ele é bom. Ele é bom. E nós vamos completar a caminhada, porque a salvação começa em Deus e termina em Deus. A morte de Cristo foi voluntária. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la, também para reavê-la. Eu costumo perguntar para os jovens o seguinte: quem tem vida em si mesmo? Porque a Bíblia diz que tudo subsiste nele. Deus criou todas as coisas através de Cristo. E através de Cristo, Deus mantém tudo com vida. Ao ponto de que se Jesus Cristo deixar de nos manter com vida, sustentar o universo, Ele murcha e morre naquele exato momento. Porque Ele não é apenas o autor da vida, Ele é o sustentador da vida. Ele nos dá a vida, Ele nos sustenta na sua mão. Então, toda a vida que existe no universo, ela é derivada de Deus.
Ele é aquele que doa a vida. E é por isso que ele diz aqui, a minha vida ninguém tira de mim. Ninguém. Eu a dou e eu tenho poder para dá-la e tomá-la de volta. Só Ele tem, porque só Ele tem vida. Todos os outros, todos nós derivamos vida dele. É igual aquele ventilador, né? O ventilador, você liga ele na tomada, e aí ele está, eu gosto muito do exemplo de Adão e Eva. Você liga ele na tomada lá, e aí de repente, você tira ele da tomada. E aí ele começa o quê? Ele está girando, ele continua girando, e aí vai acabando. A mesma coisa com Adão e Eva, a gente vai vendo lá, eles pecam, né? Ou a gente mesmo, vivendo essa vida aqui, aí eu tenho vida em mim mesmo, olha aqui, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e aí Deus tira da tomada. Aí aquele ventilador, tá vendo? Eu estou rodando, acabou. A vida vem dele, não está em nós. É só Ele. Então é por isso que só Ele pode dar vida. Alguém mais podia morrer por nós? Ninguém. Porque só Ele tem vida para entregar. Só Ele. Então Ele pode dar a vida dele por nós. Porque nós não tínhamos nada para entregar para Ele. Aliás, se nós formos voltar para o relato bíblico, a Bíblia nos diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então ninguém pode morrer por ninguém. Aliás, nenhum anjo sem pecado pode morrer por nós. Por quê? Porque eles também não têm vida neles mesmos. Ninguém pode morrer por você. Por quê? Porque toda a santidade que até os anjos têm derivam dele. Ele os sustenta com santidade. Mesmo que eles... mas eles nunca pecaram, eles podiam morrer para saldar a dívida. Não, porque eles não têm a vida deles, a santidade não vem deles, nada deles. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. É só Ele que podia morrer por você, para te salvar. Porque só Ele tem vida. Só Ele tem vida. E só Ele pode te dar vida. E só Ele é santo. 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 Para o quê? Para nos perdoar e para viver essa vida de maneira sem pecado. Como várias vezes o apóstolo Pedro falou aqui, sem pecado. Ele nunca pecou. Nunca abriu a boca em pecado. Mas o que manteve Jesus lá? Porque ele escuta uma coisa, e essa é uma coisa sempre que eu leio, e eu não gosto dessa frase. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. As pessoas começam a passar por ele e zombar dele. Ela salvou um monte, mas não consegue se salvar. Se você é filho de Deus, desce daí. Eram os cravos que seguravam ele lá? Não. Era a dor, era o sofrimento, era a sua falta de habilidade de conseguir se soltar e descer de lá? Não. Então o que segurou Jesus naquela cruz? O amor. O que segurou Jesus de braços abertos para receber aquilo que você e eu merecemos? A ira de Deus. O amor. Porque Ele te amou infinitamente mais que você possa imaginar. Ele te amou na eternidade. Ele nos amou. O que segurou Jesus naquela cruz para enfrentar o que Ele enfrentou, a angústia que Ele enfrentou, a solidão, a rejeição, o desprezo, foi amor, porque Ele nos amou. Ele nos amou. Então como que nós podemos um dia sequer, porque eu já vi algumas pessoas, uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim para mim, Deus não pode me perdoar pelo que eu fiz. Eu sou assim, eu tenho esse problema, como que Deus pode me perdoar por causa disso? Aí eu respondi para ela, isso que você está falando é pecado, isso é pecado. Isso é pecado. Por quê? A pessoa ficou assustada. Por quê? Porque você está falando que o seu pecado, aquilo que você fez, é maior do que o amor de Jesus Cristo por você na cruz. Você está falando que existe uma coisa que Cristo não pode perdoar. Existe alguma coisa que é maior do que a obra de redenção de Jesus Cristo por você. E é o seu pecado. Isso é pecado. Não existe pecado que Jesus não possa perdoar. Nada. Nada. Aliás, gente, ninguém que vai para o inferno porque pecou. Ninguém vai para o inferno porque pecou.
Todas as pessoas que vão para o inferno porque elas rejeitaram a salvação que podia os livrar da morte. Uma pergunta nós temos que responder diante de Deus: o que você fez com o meu filho? O que você fez com o meu filho? Essa é a pergunta. Porque o resto todo, Jesus tem poder para te perdoar e te salvar. 2 resultados rápidos para a gente finalizar. A cruz nos resgata da nossa justiça própria, daqueles que se acham bons demais. Porque o Evangelho nos diz o quanto nós somos pecadores e indignos da salvação. Mas a cruz também nos salva da nossa falta de justiça própria. Alguns de nós são, mas eu não posso ser salvo, eu sou tão pecador que eu não posso ser salvo. Mas Jesus morreu por você e te amou, e não existe pecado que Ele não perdoe. A cruz, para nós morrermos para o pecado, segundo resultado, para que nós morrêssemos para o pecado e vivêssemos para justiça. Nós fomos chamados para viver em novidade de vida, não em conformidade com o que o mundo vive, com o que o mundo acredita. Nós fomos chamados para viver em santidade no meio de um mundo que crê diferente de nós. Um mundo que não acredita nos valores que nós cremos. Mortificando a carne para sermos vivificados pelo Espírito. Isso é que o sofrimento vai fazendo. O sofrimento ele vai mortificando a nossa carne. Para quê? Para nos levar para mais próximos de Deus. Como eu disse semana passada, nós só entendemos e apreciamos que Cristo é tudo aquilo que nós precisamos, quando Cristo é tudo aquilo que nós temos. Quando todo mais é tirado de nós e só Cristo fica, é então que nós entendemos que Ele era tudo que nós sempre precisamos. Sempre. E esse é o nosso convite essa noite para você na ceia. Convite para se lembrar daquilo que Ele fez. Como Ele sofreu, como que Ele enfrentou essa vida, como que o exemplo de Cristo, supremo exemplo de Cristo, nos leva ao quê? A enfrentar as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias lutas, ver os nossos próprios sofrimentos, responder quando nós somos insultados. É o exemplo dele. Mas não só o exemplo dele, porque ele não é apenas um exemplo, ele não foi igual o Mahatma Gandhi ou como Martin Luther King, ele não foi só um exemplo, um grande homem a ser seguido. Ele é Deus encarnado e é por isso que ele pode nos perdoar e nos salvar. Amém? Pastor Thales. Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Eu olho para essa mesa e eu fico pensando em como às vezes nós precisamos perder algumas coisas para valorizá-las. Ao longo desse março, desse abril, desse maio e agora desse junho, eu tenho conversado com tanta gente, muitos por WhatsApp, outros pessoalmente, muitos entrando na igreja. E a experiência que eu tenho tido muito lá em Marlborough é que a gente manteve aquela questão de doar cestas básicas. Muita gente às vezes para aconselhamento, para encontrar comigo. E alguns estiveram lá durante os cultos que a gente fazia transmitido pela internet. E as pessoas entravam, elas olhavam a igreja vazia e diziam: ai, pastor, que sensação estranha. Como é ruim fazer um culto. Que o pessoal do louvor que ia tocar, acho que o Gustavo teve mais essa experiência, né? Como era estranho chegar lá e fazer um culto inteirinho, do início ao fim, culto, louvor, palavra, bênção apostólica, a igreja vazia, né, Gu? Você sabe do que eu estou falando. E das coisas que mais me magoavam nesse tempo, das coisas que mais me agrediam, era a falta disso. E uma série de igrejas desenvolveram uma série de modelos, ou seja, pega o pão na sua casa. E aí nós levamos esse assunto para o conselho. Como é que é presbiteriano, né, Eduardo? Aí sentamos os presbíteros e dissemos: nós podemos fazer isso? Podemos. Mas a essência da ceia é
estar com gente. A essência da ceia é família, da fé, é o irmão. Então essas coisas foram retiradas de nós por conta dessa crise. Há uns anos atrás, um bocado de anos atrás, há 25 anos atrás para ser mais exato, eu saí da minha casa aos 23 anos e fui morar fora. São 26 anos desde que isso aconteceu. E eu lembro que eu tinha mamãe perto, eu tinha papai perto, eu sabia o que era isso sempre, era normal. E a gente só valoriza quando perde. Não tem jeito. Eu lembro das noites que eu deitava no alojamento lá da missão e eu dizia, eu queria só um beijo da minha mãe hoje, eu queria só um beijo do meu pai. Eu queria só um jeitinho de casa. E eu não tinha isso. E nunca mais tive. Eu tive que ter a minha casa. Tem coisa que a gente só valoriza quando perde. Eu sei que alguns de vocês, salvo engano, estão há algum tempo como eu, longe do pão e longe do cálice. Mas outro dia um missionário mandou uma mensagem para mim. O missionário foi para fora e disse, pastor, hoje eu tomei ceia. Faz um tempão que eu não tomava ceia aqui. E não é por causa do coronavírus, da pandemia, porque ele estava num lugar onde não tinha igreja. Então deixa eu convidar você a olhar para esse momento e pensar quão caro, quão precioso é esse momento. E quanto tempo a gente ficou sem? E quanto tempo a gente precisa ficar sem algo para a gente valorizar? Olha para a mesa, olha para o pão, veja Jesus. Olhe para o sangue, veja Jesus. Lembre que você foi chamado para fazer parte dele. Rodrigo, você estava pregando e eu lembrei de uma frase que a gente usou muito lá no Brasil, que vai dizer assim, o que você não ganhou por mérito, você não pode perder por demérito. Salvação aqui ninguém ganhou por mérito. Então lembre-se que aquilo que você não ganhou por mérito, você não vai perder por demérito. Por isso que quando a gente começa a discutir se perde salvação ou não, a gente precisa lembrar que antes de discutir se você perde salvação, você precisa aprender que você não ganhou a salvação por mérito. Então você não perde por demérito. É por graça e por misericórdia. Mas uma das coisas que eu sempre ensino para os meus filhos, e é esse o temor que me faz chegar perto do pão, é que eu ensinei para os meus filhos, e isso é disciplina até hoje, é que existem coisas que são direitos e outras coisas são privilégios. E privilégio você perde. Perde por indisciplina, perde por desobediência, perde por não valorizar. E eu sei que isso aqui não é um direito nosso. É um privilégio. É uma misericórdia extrema. Que um pecador como eu e você possa tocar no corpo. Que um pecador e uma pecadora como você e eu possamos provar do cálice. Quem somos nós para nos aproximarmos do santo cálice? Quem somos nós para comer do santo pão? Quem somos nós? Eu sei de onde eu vim. Você sabe de onde você veio? Eu sei. Eu sei de que porcaria eu fui retirado. Eu sei de que lixo eu fui arrancado. Eu sei de que destruição eu vivia. E eu sei que nunca fui, nunca serei. E mesmo daqui a 1 milhão de anos na eternidade, nunca serei. Não importa se eu estiver andando nas ruas de ouro com Moisés, Abraão e Jacó. Eu nunca serei digno, nunca serei. Foi graça. Por isso, sempre que eu olho, eu lembro, não é direito, é privilégio. Há um privilégio que nos foi adquirido por direito em Cristo, mas nunca por mérito, nem meu, nem seu. E a gente ficou um pouquinho de tempo sem. Então que tal você vir para o pão e para o cálice com essa consciência de que sem méritos, sem merecimentos, nós ouvimos a palavra do Senhor através do Paulo que diz: o que eu recebi do Senhor foi que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Lembrando que ele está dizendo: você é meu, parte de mim, parte da minha carne, parte do meu sofrimento, filho das minhas dores, mas também filho da minha salvação. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Lembrando que você é lavado, purificado, no sangue que desceu da cruz. Sangue santo, sangue puro. Essa terra
nunca foi tocada por sangue como esse. O único sangue puro e inocente que tocou o solo que nós vivemos foi o sangue do Cordeiro lá no Gólgota. Mas aquele sangue chegou até nós, e chegou até você, e te purificou. E hoje, orfanados, retirados disso por um tempo, a gente pode comer de novo do pão e do cálice. A pandemia nos roubou isso. A pandemia nos roubou alguns abraços. A pandemia nos roubou o direito de ir em alguns lugares. A pandemia nos roubou o direito de fazer algumas coisas. E eu penso que Deus está nisso, nos dizendo assim: basta deixar que você passe algumas coisas para você perceber quão frágil você é. Basta um pequeno vírus para bagunçar a vida de todos vocês. Vida de trabalho, vida familiar, vida de relacionamentos. Só nos cabe nos humilhar e dizer: oh Senhor, tem misericórdia de mim. Amém? Senhor, nós não somos dignos desses elementos. Mais do que nunca, Senhor. Tantas vezes numa ceia a gente pegou o pão, pegou o cálice, comeu, bebeu. Era tão fácil, Senhor, era só estender a mão. Hoje, Senhor, me foi retirado até o prazer de, como pastor, de partir o pão. Porque pelas regras desse tempo, até o pão precisa já estar fechado, preparado, num lugar específico, o vinho também. Senhor, nos tiraram isso, mas não nos tiraram o Senhor. E nós somos teus. E em vez de pensar desse jeito com tristeza, essa noite eu quero me alegrar no Senhor, com os meus irmãos aqui em Lô, pensando que é uma bênção e é uma alegria poder de novo comer do pão e do cálice. Ô Senhor, nos ajuda a valorizar o que era tão comum e que para nós precisa ser sempre extraordinário, especial. Nunca um direito, um privilégio que o Senhor nos deu por graça em Jesus. Obrigado pelo pão. Senhor, separamos estes elementos para comer e beber e para que sejamos abençoados dele. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido você que é membro dessa igreja, ou membro de uma igreja evangélica, batizado, em comunhão com o Senhor, que você venha. E eu tenho que organizar isso, gente, pelo menos como tem que ser. O pessoal daqui vem, pega o pão, pega o cálice e volta. Essa fileira, depois essa, depois essa. Tá bom, queridos? Vamos fazer desse jeito. Se puder ver um membro da família, vem às vezes só um, vem só o Rivaldo. Um membro da família pega e leva para a família, pode ser. Justiça pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Pegue os elementos e agradeça ao Senhor pelo que você tem. Agradeça a misericórdia infinita, agradeça a graça do Eterno. Agradeça o que Ele te deu.
Diga: Jesus, obrigado, obrigado. Se você acha que está difícil desse jeito, se você acha que está complicado, lembra o que eu sempre falo, pense nos missionários. Existem irmãos pelo mundo que não têm direito a isso, que passam meses e meses sem uma reunião da igreja. Irmãos, como a gente já ouviu daqueles que estão na tribo, que usam o suco da mandioca e um bolinho de mandioca para representar o vinho e o pão, porque eles não têm acesso ao suco de uva. Pensa em tanta gente que tem buscado isso, e você tem essa honra de comer do pão e de beber do cálice, e agradeça. E acima de tudo, lembre-se, Jesus está gritando no pão. Jesus está bravo, é um brado dele no cálice, dizendo: você é meu, você é minha. Não porque você fez alguma coisa, mas porque eu fiz tudo e te fiz meu filho e minha filha. Com essa mesma consciência, irmãos, vamos comer do pão e beber do cálice todos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito, santo, poderoso, tremendo, maravilhoso. Vamos encher esse lugar com louvor, querido. Se você já comeu o pão e bebeu do cálice, glorifique o nome do Senhor. Santo, santo, poderoso, maravilhoso, tremendo. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque os indignos foram feitos dignos, porque os pecadores foram feitos justos, porque os miseráveis foram feitos misericordiosamente filhos amados, porque o Senhor fez isso em Jesus. E obrigado por tão grande graça, obrigado por tão grande amor, obrigado por tão grande compaixão. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado. Glória ao teu nome, Senhor. Bendizemos o teu nome, Jesus. Bendizemos o teu nome, aleluia. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, Nada além do sangue de Jesus. Nós somos família da fé. Eu queria chamar a casa do Rivaldo e da Kiane aqui para perto da gente. Eu queria que a gente... Eu sei que a gente tem que manter toda essa questão, mas eu queria que a família deles venha para cá. Kiane perdeu a mamãe nessa madrugada. A mãe da Kiane foi ceifada por essa luta toda. E o nosso coração sofre com vocês, o nosso amor, nós oramos. Eu fiquei falando com vocês essa semana, eu estava orando e eu confesso que eu pensei que tinha melhorado. A gente se preocupou tanto com a sua irmã, e durante todo esse tempo, e depois veio a questão da sua mãe. Mas eu queria chamar a igreja aqui para perto, o máximo que a gente puder chegar, mantendo os 8 passos. E eu queria que a gente abraçasse a família deles. Eu queria que a nossa casa abraçasse a casa de Rivaldo e Kiane. E eu quero que vocês sintam o nosso amor e o nosso carinho. Vocês sintam quão preciosos vocês são. E que pode vir o que a gente puder chegar, venha em família. E esse é o medo de todos nós, Kiane. E isso é o que acontece com todos nós aqui. Dificilmente nós que moramos longe conseguimos estar lá quando os nossos velhinhos vão embora. E o meu coração é dizer que o meu Deus vai consolar você, e vai consolar a sua casa, e vai consolar vocês. Mas que nós amamos vocês, e que nós sentimos muito por vocês, e que a gente crê que a graça de Deus está sobre vocês. A gente quer que a família de Lô abrace, você se sinta abraçada por nós. E que o nosso abraço se estenda até a sua família lá no Pernambuco.
E que esse abraço tão grande, que só pode ser usado com os braços de Jesus, cuide da sua casa, cuide da sua família. E eu creio que eu falo por todo mundo aqui, que em nome de Jesus o nosso amor e a nossa compaixão sobre a sua casa aqui é essa. Para mim que já vivi essa dor também com parentes, eu acho que todo mundo viveu. A gente quer dizer para você que se a gente não pode consolar o teu coração, porque só Jesus pode fazer, o que a gente pode orar é para dividir um pouquinho a sua dor com a gente. E a gente carregar um pouquinho o teu peso. E dizer para vocês que nós amamos vocês muito. E que a graça de Jesus vai vir sobre vocês. Amém? Vem para cá, Rodrigão, só para a gente abençoar a vida deles. Estenda a sua mão para cá e ore para que o consolo e a misericórdia e a compaixão do Senhor. Jesus, a gente não tem o poder de consolar a Kiane. A gente não tem o poder de consolar a sua dor, seu sentimento nessa noite. Mas a gente pode abraçá-los e dizer: Jesus, divide com a gente quer pegar um pouquinho dessa dor. E a tua palavra diz para a gente chorar com os que choram e carregar o peso uns dos outros. Então, Senhor, que esse peso tão grande, essa dor tão grande que está sobre a Kiane, venha um pouquinho sobre a gente. E a gente divide e diz: alivia a tua filha, alivia a tua serva, alivia o Rivaldo, alivia todos eles lá, Senhor. E que em nome de Jesus venham sobre eles esse consolo. Espírito Santo, a tua palavra te chama o Senhor de Consolador, porque só o Senhor pode nos consolar. A tua palavra diz em 2 Coríntios, logo no primeiro capítulo, diz que tu és o Deus de toda consolação. Então, Deus de toda consolação, por favor, consola a Kiane, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Venha sobre ela o consolo do Espírito Santo de Deus, o consolo da graça de Deus, e o consolo da misericórdia de Deus, e o consolo que vem do trono da graça de Cristo, e que assim ela se sinta protegida e amada. E essa igreja aqui reunida, os irmãos aqui reunidos, a família aqui reunida, abraça, ama e diz que venha sobre eles a graça do Senhor. Nós abençoamos a tua casa, Rivaldo, Kiane, e pedimos que sobre vocês, Gabriel e Daniel, venha o consolo e a presença do Senhor. Senhor, que eles sintam o nosso amor, tanto eles aqui como a família enlutada lá no Brasil, e venha sobre eles a graça, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Volte para os seus lugares. Todos nós, sem exceção, teremos que viver o luto, independente de pandemia ou não. Alguns de nós já viveram, outros de nós não. E quando a gente vai vivendo isso, a gente sabe que é só abraçando e cuidando. Que a igreja mantenha a família de Rivaldo e Kiane em oração. Amém? Estenda sua mão para frente. Vai em paz, vai com Jesus, vai na tranquilidade do Senhor, vai no poder do Espírito, vai na motivação nessa semana, sabendo que Deus vai te conduzir e vai te guardar do jeito que você deve ser guardado, para a glória dele. E agora, meus queridos, como diz a palavra do Senhor, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor infinito de Deus nosso Pai, o poder, a comunhão, a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos vocês, sobre todo o povo de Deus, espalhados sobre a face da terra, desde agora e para sempre. E sempre nós cantamos amém. Amém. Fique firme. Semana que vem aqui de novo. Nós somos maiores em Cristo Jesus que essa pandemia. Amém. A pandemia vai passar e a nossa bênção vai continuar. Deus te abençoe, queridos.